Depois que eu fui líder estudantil, que eu fiz tudo isso na área estudantil, me filiei ao MDB em 1976. Então, a partir desse período, 20 anos de idade, é o que eu tinha, eu comecei a militar na juventude do MDB e acabei em 82, a convite do então candidato a governador Franco Montoro, saindo a deputado estadual na chapa de Franco Montoro, Orestes Quercia como vice. E tive uma ação forte na campanha do Montoro, na campanha do Quercia, que era a primeira eleição para governador, ainda no período chamado ditatorial, porque não tinha votação para presidente, só tinha para governador. Então foi uma quebra, um avanço da democracia, foi a eleição de 82 e nós trabalhamos junto com o Franco Montoro, estive ao lado de Franco Montoro e do Quercia como vice. Eu tive aproximadamente 21 mil votos como candidato a deputado estadual, foi uma votação expressiva, mas foi pequena diante da votação do MDB. O MDB fez da Assembleia mais da metade da Assembleia Legislativa, né? De 94 cadeiras, se não me engano, 48 foram do MDB. E o Montoro toma posse em começo de 83, me liga, eu estava em casa, tinha ficado suplente de deputado, mas sem possibilidade de assumir a Assembleia, era deputado estadual, me convida para ir participar do seu governo na Secretaria Estadual de Educação, ali no antigo Caetano de Campos, na Praça da República, com então o secretário Paulo de Tarso Santos. Então eu fui ser assessor de gabinete do Paulo de Tarso, trabalhando ali na Praça da República, trabalhando na Secretaria Estadual de Educação, que a minha identidade, como tinha sido líder estudantil, era com a educação, sempre foi com a educação, na defesa da educação pública. Então fiquei naquele período 1 ano e 4 meses, 5 meses, trabalhando ali, aprendendo, entendendo como é que funciona o Estado, e foi um grande aprendizado. Meu papel, a minha tarefa, que o governador Montoro me destinou, era abrir as escolas nos finais de semana para a comunidade. O que era isso? A gente fez uma política, principalmente na São Paulo, capital e na Grande São Paulo, que aonde tinha uma escola pública estadual, nós abrimos a escola para a comunidade, para a prática esportiva, para cursos de formação profissional, para palestras de combate à violência, à gravidez precoce, aos cuidados com a saúde da sexualidade. Então foi uma prática muito interessante, que eu me identifiquei muito e que o governador Montoro me incentivou bastante, que era a gente franquear as escolas públicas estaduais para que a comunidade, no final de semana, as ocupasse e as utilizasse para melhorar a convivência, a integração. Fizemos isso em mais de 100 escolas na Grande São Paulo. Foi uma experiência muito bacana, com muito bons resultados. Depois, o meu pai tinha câncer, infelizmente, câncer de próstata, e estava muito doente e tinha 2 empresas em Araraquara. Meu pai me convidou para voltar para a cidade para ajudá-lo, ele que estava praticamente numa fase final de vida e eu não tive como não fazê-lo. Então eu deixei a Secretaria da Educação, pedi demissão, voltei para Araraquara, me integrei com meu irmão mais velho, Nelson, que é engenheiro, nas empresas do meu pai. Meu pai tinha sido um grande construtor, foi uma das maiores empresas de construção do interior e eu participei dessa empresa de construção, chamava Construtora Nelson Barbieri, que era o seu nome, e tinha uma loja de material de construção também, que chamava Constrular Barbieri, que vem dos meus bisavós, que vieram da Itália, meu avô, meu bisavô, e que a minha família chegou em Araraquara em 1897, portanto há mais de 100 anos que a nossa família está em Araraquara, interior de São Paulo. Aí eu fui trabalhar nas empresas, acabei entrando na Associação Comercial e Industrial da cidade, do Sindicato de Comércio Varejista, e acabei me integrando na atividade empresarial, aprendendo, apanhando, não tinha experiência. Meu pai infelizmente faleceu em setembro, 14 de setembro de 1984. Eu tinha 28 anos, meu irmão tinha 30, e nós assumimos aí quase 800 funcionários, nós tínhamos trabalhadores nas 2 empresas. Então, a gente teve essa experiência forte no setor empresarial. Depois a família se reuniu, achou melhor desativar as empresas, coube a mim esse papel. Nós indenizamos todos os trabalhadores, não tivemos uma ação trabalhista, todos esses 800 trabalhadores foram devidamente indenizados. Eu acabei ficando com a loja,
que reduziu muito o seu tamanho. Mas em 1990, a convite do partido, eu fui candidato a deputado federal pela região central do estado. Tínhamos 3 candidatos a deputado estadual, na época o Dimas Ramalho em Taquaritinga, o Jaime Gimenez em Matão, o Lobo Neto em São Carlos, e não tínhamos nenhum candidato a deputado federal. Então eu fui indicado pela região na campanha do candidato então a governador Fleury Filho, indicado pelo então governador Orestes Quercia, para ser candidato a deputado federal. E ninguém acreditava que eu pudesse me eleger, até porque eu não tinha sido eleito deputado estadual em 82, não fui candidato em 86, mas para surpresa de muitos, eu me elegi deputado federal. Em 12 nomes do MDB, eu fui o 9º mais votado e fui eleito pela região central do estado. Uma votação expressiva, 46 mil votos na época. Isso garantiu o meu direito de participar do Parlamento Brasileiro a partir de 91. Então eu tive um trabalho de 91 a 94. Em 94 fui reeleito quase com o dobro da votação, aproximadamente 80 mil votos. Depois fui reeleito em 98, fiquei suplente em 2002, assumi nessa suplência em 2005 e 2006 e depois não fui mais candidato em 2006 a deputado federal, me preparei para ser candidato a prefeito em 2008. Mas nesse período que eu fui parlamentar, aprendi muito, a convivência com o parlamento, participei da CPI, o chamado caso PC Farias, que levou ao impeachment de Fernando Collor de Mello, fui presidente da Comissão de Ciência, Tecnologia, Comunicações e Informática, onde eu fiz a abertura das rádios comunitárias, onde eu promovi a integração do setor de comunicação com as comunidades, onde nós discutimos muito o apoio à ciência, à tecnologia, onde nós discutimos a abertura da telefonia, que acabou temos hoje mais de 204 milhões de celulares no Brasil. Na época, o celular era uma coisa muito restrita, o telefone, aliás, era muito restrito, e eu presidi a comissão quando foi feita essa abertura desse setor de telecomunicações, com um grande resultado, que todo mundo hoje, ninguém imagina a sua vida sem o celular, né? Toda a população brasileira hoje tem o celular. Então eu participei diretamente dessa mudança na legislação, como presidente da comissão, e atuei na CPI do atraso tecnológico, que atinge o Brasil até hoje. Eu participei da Comissão de Minas e Energia, também presidi essa comissão num período. Eu era vice-presidente, o presidente se afastou, que era o Eduardo Moreira, lá de Criciúma, ele se elegeu prefeito, e eu acabei assumindo essa presidência e, como presidente, regulamentei o gasoduto Brasil-Bolívia no governo de Itamar Franco. Na CPI do Collor, eu tive uma atuação muito forte, fui membro titular da CPI do PC Farias e acabei me aproximando muito do Itamar Franco, que acabou virando presidente da República, e com quem eu mantive laços também de amizade. Depois convivi muito no MDB, ele voltou para o PMDB e convivemos intensamente junto com o Quercia, que era o presidente estadual do MDB aqui. Acabei sendo vice-presidente nacional do MDB, quando o presidente foi Paz de Andrade. Paz de Andrade foi um grande presidente do partido, se afastou por motivos de saúde durante 8 meses, eu assumi a presidência nacional do PMDB. Eu fui presidente nacional do PMDB e fui vice-presidente de São Paulo, no estado de São Paulo. Então tem uma história de militância que começa na juventude e que acaba depois aumentando a minha presença na história do partido como deputado federal, a atuação que eu mantive aí durante esses 14 anos no Congresso Nacional. Lá aprendi muito a conviver com as opiniões diferentes, no debate democrático, fui relator geral do orçamento num período de crise da questão orçamentária. Como relator do orçamento estabeleci as cotas para o parlamentar, que então até hoje cada parlamentar hoje tem uma cota fixa, na época não tinha isso. Eu, como relator, eu estabeleci a democratização do orçamento, garantindo que qualquer parlamentar, fosse de situação, fosse de oposição, pudesse indicar um valor mínimo para as suas bases, para as suas comunidades, para ajudar em obras de caráter de interesse público. E isso se mantém até hoje no Parlamento Brasileiro. Tive a honra de fazer essa mudança com a crise do orçamento lá em 1992. Depois eu convivi com essas figuras aí de maior expressão da política brasileira, o Tancredo, Ulisses, né, o próprio Sarney, pessoas que tiveram uma atuação muito forte na nossa história e a convivência foi muito grande. Fui muito amigo, muito próximo a Orestes Quercia, que deixou de ser governador em 1990, foi candidato a presidente em 94,
depois teve várias candidaturas ao Senado e ao governo de São Paulo, até o final da sua vida, em 2010, quando eu era prefeito de Araraquara, e ele veio a falecer em 24 de dezembro de 2010, e eu pude inclusive fazer a última homenagem a ele quando o seu enterro, isso está no meu livro, consta da minha história, da minha atuação. Então, basicamente aí a minha atuação parlamentar foi essa. Eu queria registrar para vocês aqui essa experiência que eu tive lá na Câmara Federal.